Vamos lá para a nossa pergunta de número 96. O sistema capitalista passa por mais uma de suas crises cíclicas, o que tem gerado posicionamentos diversos sobre as alternativas de sustentabilidade dos países diante das ameaças. A conjuntura atual é de uma crise sem precedência e com efeitos catastróficos que exigem medidas de regulação dos mercados. Sobre as características do capitalismo financeiro diante da crise atual, analise as afirmativas abaixo. 1. Entre as medidas de austeridade exigidas de países em crise, destaca-se a ampliação do gasto público e de custos salariais para melhorar a capacidade de compra da população. Pessoal, nós estamos falando aqui do sistema capitalista, do capitalismo monopolista. Eu estou falando do capitalismo financeiro, tá bom? Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, ele de certa forma permeia que as medidas de autoridades exigidas de países em crise destacam-se a ampliação dos gastos públicos. Ao contrário, os países em crise buscam reduzir os gastos públicos, tá? Nós temos uma redução dos gastos públicos. Então, esta alternativa está errada. 2. Entre as consequências da crise do sistema capitalista, destaca-se a redução dos direitos e ampliação do desemprego? Correto, pessoal. A alternativa está correta. Entre as consequências da crise do sistema capitalista, destaca-se a redução dos direitos e a ampliação do desemprego. 3. Uma das características do sistema capitalista financeiro é o desenvolvimento de mercados especulativos. Essa alternativa também está correta. A própria Yamamoto, naquele livro do Capital Fetiche, o último livro da Yamamoto, ela fala muito sobre essa questão, sobre o capitalismo financeiro e sobre o desenvolvimento de mercados especulativos. Então, essa alternativa também está correta. 4. A crise na zona do euro possui uma relação com a crise internacional e com o nível de endividamentos dos países e déficit orçamentário? Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Nós estamos falando aí de um capitalismo que ele é internacional. Nós estamos falando de um capitalismo financeiro que envolve a especulação em todos os países. Então, essa daqui também está correta. A crise na zona do euro possui uma relação com a crise internacional. 5. As agências de avaliação de risco interferem no nível de confiança de investidores por classificarem os países quanto à capacidade de pagamento de dívida? Sem dúvida nenhuma. Essa alternativa está correta também. As agências de avaliação de risco interferem no nível de confiança de investidores. Nós estamos vivendo isso no Brasil aí no último ano, né? O quanto que essas agências interferem na nossa economia. Assim, as alternativas corretas são a alternativa 2, 3, 4 e 5. Ou seja, a alternativa C. Apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5. Vamos lá para a pergunta de número 97. Analistas como Ricardo Paes de Barros consideram que houve uma evolução positiva dos indicadores de desigualdade no Brasil a partir de 2001, mas significativa queda da pobreza a partir de 2003. Sobre os fatores relacionados à redução da pobreza, analise as assertivas abaixo. Primeiro, o programa Bolsa Família permitiu redução da pobreza e da extrema pobreza. Já os benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada, pouco incidem na redução da pobreza, já que são destinados apenas aos idosos e pessoas com deficiência. Pessoal, o BPC, benefício de prestação continuada, ele incide diretamente na redução da pobreza. E aqui está afirmando que pouco incide na redução da pobreza. Então, esta alternativa está errada. Vamos para a próxima. 2. Políticas sociais de transferência de renda permite a redução da pobreza e extrema pobreza? Sem dúvida nenhuma. Política social de transferência de renda vai permitir a redução da pobreza e da extrema pobreza. Então, esta alternativa está correta. 3. Políticas econômicas garantidoras do aumento progressivo das rendas do trabalho contribui para a redução da pobreza? Sem dúvida nenhuma. Políticas econômicas que garantem o aumento progressivo das rendas
vai incidir de forma direta na redução da pobreza. Então, essa alternativa está correta. 4. Programas de transferência de renda não interferem na redução da pobreza? Ao contrário, nós acabamos de ver anteriormente que as políticas de transferências de renda, os programas de transferência de renda, interferem de forma direta na redução da pobreza. Assim, apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas, ou seja, a alternativa C, apenas as assertivas 2 e 3. Beleza, pessoal? Vamos lá para a pergunta de número 98. A Constituição Federal de 88 representa um grande marco político e organizativo para a implementação de políticas sociais no Brasil. São afirmadas novas diretrizes fundamentais para a reconfiguração da gestão e do controle social. No caso da assistência social, as novas diretrizes permitiram avanços importantes na relação entre os entes federados, considerando o reordenamento político-administrativo, desencadeado com a Lei Orgânica de Assistência Social, e as mudanças recentes com a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica de Assistência Social. Analise as afirmativas. 1. Após a LOAS e a implementação do Centro de Referência de Assistência Social, os serviços passam a ser continuados estatais? Pessoal, será que os serviços passam a ser continuados estatais devido à implantação dos CRAS? Olha a pegadinha. Esta alternativa está reduzindo muito sobre a questão dos serviços de forma continuada, de forma estatal. Não é o CRAS que possibilita que a política de assistência social seja uma política organizada de forma continuada a partir do princípio da responsabilidade do Estado. Beleza? Então, essa alternativa está reduzindo muito quando coloca que é por conta do CRAS. Então, ela está errada. 2. Após a LOAS, a assistência social passa a ser organizada a partir das seguintes diretrizes. Quais são as diretrizes que está lá na política de assistência social, que está lá na Lei 8742? É a descentralização política administrativa? É a participação da população por meio de organizações representativas? É a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política em cada esfera de governo? Essa alternativa está correta. Essas aqui que eu acabei de ler para vocês são as diretrizes da política de assistência social. 3. A LOAS institui o benefício de prestação continuada e a renda mensal vitalícia. A LOAS vai trazer a renda mensal vitalícia? Não. Essa alternativa está errada. A LOAS vai trazer sobre o benefício de prestação continuada e não sobre a renda mensal vitalícia. 4. Após a LOAS e demais legislações da assistência social, são criadas instâncias de controle social e de pactuação intergestoras. Após a LOAS e demais legislações da assistência social, nós vamos ter essas instâncias de controle social e de pactuação intergestoras? Correta, alternativa correta. Assim, as alternativas corretas é a alternativa 2 e 4. Alternativa A, apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Beleza, pessoal? Vamos lá para a pergunta de número 99. Montano é um criterioso autor que discute o papel do terceiro setor na execução das políticas sociais, criticando o modelo de intervenção pública para enfrentamento da questão social em tempos de neoliberalismo. Os princípios que caracterizam as políticas sociais nesse contexto têm como orientação ético-política. Então, aqui, essa pergunta questiona qual é o direcionamento dado pelas políticas sociais no contexto do neoliberalismo. Então, o Carlos Montano, ele faz uma crítica em relação às políticas sociais nesse contexto. Então, os princípios que caracterizam as políticas sociais nesse contexto é a alternativa C. O princípio de solidariedade universal é substituído pelos princípios de focalização e de contribuição. Então, Carlos Montano, quando ele desenvolve sua análise sobre a política social no sistema capitalista, em tempos de neoliberalismo, ele vai dizer que as políticas sociais nesse contexto, elas são seletivas, elas são focalizadas, elas não têm um caráter universal e elas são também elas têm uma perspectiva aí contributiva.
Então, o princípio de solidariedade universal é substituído pelo princípio de focalização e de contribuição. Essa é a grande crítica do Carlos Montano. Beleza? Alternativa correta, alternativa C. Nem vou ler as outras alternativas, porque elas são extremamente equivocadas. Beleza? Bom, vou parar por aqui. No próximo vídeo, nós começamos na pergunta de número 100. Abraços, pessoal!